A unidade. Alguns conhecimentos parecem que nascem com a gente, ou a gente tem mais facilidade de absorver, de compreender. Talvez pelo ambiente que a gente viveu, talvez pela cultura, talvez pela egrégora a qual a gente pertence, facilita alguns conhecimentos. Mas o importante é que conhecimentos básicos necessitam ser compreendidos antes dos mais complexos, ou de conhecimentos acessórios, podemos dizer assim. Não dá para compreender essa separação entre religião e espiritualidade, ou corpo, mente, espírito, ou a matéria diferente de energia. Quando você limpa a sua casa, você está limpando a energia que está nela, não é só físico. Quando você convive com qualquer pessoa, você está tendo uma troca energética, não é só uma presença física. E ali por trás também tem uma presença espiritual. Então esse conceito de unidade ele tem que ficar muito claro, porque a partir daí você consegue entender outras possibilidades, outro tipo de conhecimento. A gente vai agregando informações e a compreensão vai ficando facilitada, vai sendo facilitada. Uma das primeiras dificuldades que a gente percebe em qualquer pessoa que quer aprender um pouquinho mais sobre o próprio mundo, sobre si mesmo, é justamente separar a matéria da energia, da alma ou do espírito, conforme o conceito que a gente estiver falando. Quando você escolhe um trabalho, não dá para você ser uma pessoa espiritualizada e vender qualquer coisa. Não dá para você trabalhar com o sagrado final de semana e com o absurdamente profano o dia de semana. É incompatível. Uma das duas coisas, ou seja, tudo, vai pro buraco. Quando a gente compreende a dualidade nesse mundo que a gente vive, é uma coisa só. Por isso que se procura o caminho do meio. Porque para qualquer lado que você for, qualquer extremo, você vai estar desequilibrando a balança. E a gente não precisa falar da balança externa, do ambiente em si. Sempre o importante é verificar o efeito dessas questões, desse tipo de conhecimento internamente. Então, pela correspondência, assim dentro como fora, em cima como embaixo, isso é uma maneira visualizável, vamos dizer assim, é uma imagem para você compreender o maior através do menor e vice-versa. Então, se você quer compreender qualquer coisa que se relacione à metafísica, à espiritualidade, à religião, que está tudo, para o meu entendimento, é tudo uma coisa só, compreenda a unidade. Não separe jamais religião de espiritualidade, matéria de energia, até por conceitos físicos é a mesma coisa, e corpo, mente e alma. Um desses pendendo provoca desequilíbrio em outro. Porém, quando você estuda separadamente, é por uma questão de influência e por questões didáticas. E o efeito... Um dos pontos principais, quando a gente fala de matéria sutil e matéria básica, e matéria tocável, vamos dizer assim, matéria, né, como a gente conhece, é a questão do efeito de uma ação provocada. Por exemplo, um pensamento
provoca o quê na alma? Um pensamento provoca o quê em termos energéticos? E um pensamento provoca o quê em termos físicos? O efeito, a reação, ela é em tempos do nosso tempo, em tempos diferentes, porque o ambiente que se encontram esses corpos são diferentes, a sutileza dele é diferente. Por essa questão nós separamos, mas está tudo junto, tudo é você. Então, se você não cuida da sua mente, você não adianta cuidar só do corpo. Se você só cuida do espírito, não adianta não cuidar do corpo nem da mente. Tudo uma coisa só. Venham participar dos ritos da glória na jornada do herói. Pela tradição em mística confiável e lógica, fenomenologia, venha tomar posse de sua força ancestral, olhar para o caminho e seguir confiante de que chegará ao final com louvor, seja qual for a sua escolha.